Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O açúcar, qual que é o... Por que ele é tão... Com razão eu imagino, mas por que ele é tão mal falado? Coitado, né? Não faz nada. É tão gostoso. Coitado, não faz nada, que injustiça. Eu acho que dá pra entrar também, porque eu fiquei muito curioso. Você tinha falado sobre os adoçantes e tal. Bebida zero, Coca Zero, por exemplo. Vamos conversar sobre isso. Vamos. Vamos lá. Então vamos começar pelo adoçantes. O que você prefere? Açúcar? Ele é deletério mesmo. Não existe açúcar saudável. Então teve uma época, porque o açúcar de coco é saudável, pode consumir. Aí você comer um pedacinho de bolo, come 3 porque é açúcar de coco. A mesma coisa acontece com os doces saudáveis, né? Então às vezes você acaba compensando e consumindo muito mais e não vale a pena. Açúcar, claro, a gente não coloca tudo no mesmo saquinho, porque existem açúcares que são menos refinados. Então, você pega aquele açúcar branco, ele tá o último grau de refinamento ali. E isso vai dar um pico de açúcar no seu sangue terrível, que isso provoca inflamação, que predispõe várias doenças crônicas, doenças cardiovasculares, mesmo a neuroinflamação, alterações de humor, tá? E aí existem o açúcar, um açúcar mascavo, demerara, de coco, que eles são menos refinados, mas não deixa de ser açúcar, não deixa de ter impacto na sua corrente sanguínea, não. Uhum. Tá? Mas de repente você vai fazer se você vai consumir esse açúcar eventualmente, como deve ser, não tem problema, você pode consumir esse açúcar mais saudável, sim, mas se você consumir um açúcar refinado, eventualmente também não vai colocar a sua saúde em risco. A gente tem que tomar cuidado com esse extremismo. Flávia, você é nutricionista, você não consome açúcar. Coitada de mim. Você vai no aniversário e come um pedaço de bolo. Assim, a gente tem que tirar essas pessoas que às vezes a gente vê, internet, tem que tirar do pedestal e achar que é perfeita, porque, assim, longe de mim querer ser perfeita. Eu já até aviso, porque eu não quero que as pessoas estranhem se elas me verem na feira comendo pastel, sabe? É normal e não tem problema, desde que isso esteja num contexto favorável, num contexto saudável, né? Se 80% do tempo você se alimentar bem e ter um estilo de vida saudável, nos outros 20% você vai comer ali as besteiras, o açúcar e tá tudo bem, né? Não vai ter problema, tá tudo certo, tá? Em relação aos adoçantes, existe um grupo de adoçantes artificiais, sucralose, aspartame, acesulfame, que a gente já sabe comprovadamente que são adoçantes neurotóxicos, né, que agem ali no sistema nervoso central, estressam o seu cérebro. Então, teve uma onda quando descobriram o aspartame, acesulfame, que é aquela marca lá do Zero Cal, enfim, não tem problema falar isso, né? Não tem problema, pode falar. E aí todo mundo começou a tirar açúcar, vou consumir só então Zero Cal, Zero Cal, Zero Cal. E aí o tempo de estudo, a gente não consegue avaliar um risco, um efeito de um novo alimento em uma semana, em um mês. Aí de repente começou a vir um monte de gente com alterações de humor, irritabilidade, déficits cognitivos e muita relação com esses adoçantes que estressam o sistema nervoso central. E aí tem uma outra classe de adoçantes também. É muita coisa, né? A gente consome as coisas e... É que é perigoso, dá medo de machucar meu cérebro. Tem que ter medo mesmo. Uhum. Assim, não apavorando vocês, mas a ideia aqui de falar sobre esse assunto é muito legal para alertar, para guiar, para educar, orientar, e não para apavorar e paralisar, porque não adianta nada você escutar todas essas orientações aqui, continuar fazendo o que você faz e esperar resultado diferente. Se tem uma coisa broxante na vida, eu acho isso, né? As pessoas que reclamam da vida como tá, não tenho saúde, não tenho isso, tenho aquilo... E não faz absolutamente nada para mudar, assim. Nem fala que fica feio, sabe? Que é feio. Tem alguns outros adoçantes também que estão presentes em vários produtos um pouco mais novos, assim. Por exemplo, um xilitol. É uma classe de adoçante que tem um poliol ali, que é uma molécula, que para muitas pessoas não cai bem, que dá distensão abdominal, dá gases, pode aumentar a disbiose intestinal, que é aquela alteração da população das bactérias. Então, mesmo sendo um adoçante considerado saudável, também pode fazer mal para algumas pessoas. Então,
vai muito também de experimentação. E quando você, mais uma vez, se encontrar assim, perdido nesse monte de informação, não sei em quem confio, a nutricionista X fala isso, a ciclana fala aquilo, tô perdida. Se você puder, vá num profissional. Ao invés de ficar gastando dinheiro com um monte de coisa que você não sabe se é bom mesmo, se faz bem pra você, vai primeiro num profissional. Não posso arcar com isso. Tudo bem, não tem problema. Escolha, assim, um profissional da área que você goste, confie nele e vai seguindo as orientações e aplicando, tá? Nossa, até esqueci o que eu ia falar agora. Eu tava num corrente aqui, veio pra casa, de tomar um gole de água, ver se eu lembro. Tranquilo, a gente tava falando sobre os adoçantes. E aí você entrou em um tipo de adoçante específico. O xilitol, falei da distensão abdominal, de procurar um profissional. De novo, era isso. Tá, Flávia, tô me sentindo perdida, bombardeio de informações, pra onde eu vou, socorro, eu sou uma vítima disso tudo. Deus, o que eu faço? Volta pro simples. Então tem uma frase que eu falo muito, é voltar para o simples, que é, se você não sabe se esse adoçante, se esse embalado, industrializado pode, não pode, come o que não é embalado, tá tudo certo. Ao invés de ir tanto em lojas de suplemento, o mercado vai mais na feira. Na feira ali não tem erro. A não ser que você tenha alguma hipersensibilidade alimentar séria, alimentos que são mais comuns. Mas na feira, o que você vai encontrar ali, fruta, verdura, legumes, as sementes, não tem erro. Então, assim, pare de dramatizar o negócio, que é muito mais simples, sabe? Eu entendo que a vida é corrida, que a gente busca praticidade e dá para encontrar esse equilíbrio. Mas se você tá em dúvida, vai no simples, que o simples funciona. Tem tanta gente iludida em suplemento, gastando muito dinheiro com suplemento que nem sabe se funciona para ela e na hora de procurar um profissional falar, não dá, é muito caro. Então, assim, reveja também onde você está colocando atenção, sua prioridade, porque facilmente você pode ser feito de bobo. Porque tem muita propaganda por aí. Às vezes a gente chega a tanta coisa pra gente, né, nutricionista, a gente tem que se atualizar o tempo todo, que é incrível que toda semana surge alguma coisa nova, um produto novo. Não é possível surgir toda semana algum produto novo que seja realmente bom. Isso leva tempo. Então não é assim. E dificilmente as pessoas às vezes querem inventar moda. A receita tal, o ingrediente das galáxias. E é simples, assim, não precisa. E a nutrição mesmo, essa nutrição simples, a nutrição funcional, ela não vai mudar. Assim, pode surgir coisas novas, pode, algum descobrimento, alguma ligação diferente, mas sempre vai ser o básico de frutas, verduras, legumes, que eu já falei e vou falar para ficar repetitivo mesmo, que é para ver se grava na cabeça. Total. Mas isso vem... Eu não sei se vai fazer sentido isso que eu tô falando, mas quando a gente vê diferentes nutricionistas no Instagram, por exemplo, falando sobre diferentes coisas, ou, por exemplo, um nutricionista que só fala sobre dieta low carb, sabe? E tudo mais. Aí tem um outro que vai falar sobre... às vezes nem é nutricionista, mas fala de dieta flexível. Aí tem outro que fala sobre outro tipo de dieta. E eu não vejo... Pelo menos eu não vejo... Talvez seja o tipo de conteúdo que eu consuma, mas eu não vejo gente falando disso, que é simples. De que, é só ir na feira ali e o básico tá ali. Não tem problema você comer o carboidrato da banana, talvez? Não tem. Coitada da banana, gente. Coitada. E te entendo, assim, como consumidor, né, de conteúdo. É difícil mesmo, porque cada hora você olha, tem uma coisa, tem um tipo de dieta, você fica um pouco perdido. Mas é muito simples. E às vezes, assim, não julgando, eu não conheço a vida de ninguém, assim, de profissional, mas às vezes as pessoas, sim, é mais fácil você vender uma ideia de que é fácil, assim, que você vai tomar um suplemento, que você vai usar um alimento e que, esse alimento vai te deixar com o cérebro uma máquina e tal, esse alimento vai te emagrecer, esse suplemento vai turbinar sua memória. É muito mais fácil vender nisso. E ser humano cai. Por quê? Porque é fácil. É só você tomar um negócio, é rápido, não é trabalhoso, você não tem que construir a sua saúde se você está precisando de uma pílula mágica. É muito fácil. Então, eu acho que existe muito isso
por conta disso. Às vezes um profissional que está usando esse lado de fragilidade, assim, querendo ou não, e que talvez não esteja com muita boa vontade de ensinar, educar, porque é difícil, assim, é educar mesmo, assim, é um trabalho de educação que a gente faz com o aluno, com o paciente na nutrição. Que não adianta, assim, no geral, eu tenho certeza que você, Lutz, sabe que você não deve tomar refrigerante, comer um monte de açúcar e se entupir de álcool. Você sabe isso, não sabe? Uhum. Por que você não tem uma alimentação sem esses alimentos, então? Por que você não come fruta, verdura, legume todos os dias? Por que você não toma 2,5 litros de água todos os dias? Por que você não pratica atividade física diariamente? Aí que tá o ponto, né? Todo Aí mundo que sabe tá. o que é o que tem que fazer. Uhum. Então, assim, eu acho que o grande pulo é você conseguir, assim, ter uma conversa legal, uma dinâmica e conseguir educar de fato. E isso leva tempo. Leva tempo, não é em uma consulta até mesmo que você vai conseguir conversar sobre tudo, educar, mostrar, e a pessoa aplicar e sentir na pele. Porque não adianta, às vezes você explica tudo, orienta, a pessoa entendeu, legal, concordou, tá todo mundo animado. Mas enquanto ela não fizer o básico ali, para ela sentir na pele, no cérebro, os benefícios daquilo, ela não vai ter argumento até para talvez retornar numa consulta, trocar com você, falar isso eu não gostei, isso não funcionou, vamos alterar. Então, assim, precisa colocar em prática e entendo a sua dificuldade, às vezes, assim, de ficar um pouquinho perdido. Lucas Carvalho, açúcar e TDAH, existe alguma relação? Vou até acrescentar algo à pergunta. O açúcar, ele tem alguma relação com falta com falta de foco, com estar disperso e tal? Muita. Assim, mas muita. Com dispersão, com a falta de concentração. Não só de você se concentrar, mas também de você fazer essa manutenção do seu foco, né? Porque não adianta você focar aqui e se perder em 4, 5 minutos, não conseguir manter a sua atenção. O açúcar tem muita relação com memória ruim. Não é à toa que já existem vários... tem muita gente da comunidade científica já dizendo, né? Dando o nome pro Alzheimer, né? Apelidando o Alzheimer de diabetes tipo 3. Porque o açúcar mesmo, ele tem um efeito deletério na sua memória. O açúcar prejudica também o seu sono. O açúcar, quando você consome, você tem uma liberação de adrenalina, que te deixa ali mais agitado. Então, isso às vezes faz você dormir pior. Ter um sono, que às vezes pode ser de 8 horas, mas não necessariamente com qualidade. Né? Porque à noite, no período do sono, é o momento que você consolida o seu aprendizado, que você consolida a sua memória e que seu cérebro e seu corpo passam por uma faxina. E quem rege toda essa faxina do seu corpo de limpar células e tecidos, restos de organelas, é a melatonina. Agora, se você não tem padrão nenhum de sono e ainda consome açúcar próximo do horário de dormir, cafeína ou álcool que a gente conversou, você não vai ter regeneração no seu corpo. E aí vai acumulando lixo no seu cérebro, no seu corpo. Esse acúmulo de lixo, o que vai gerar? Vai gerar ainda mais déficits cognitivos, indisposição. Você vai dormir cada vez pior. E aí, o pior é que com esse acúmulo de lixo, você vai possivelmente desenvolver alguma doença crônica, desenvolver demência a longo prazo. A gente está numa sociedade muito doida, que o pessoal se preocupa mais com a barriga tanquinho, com celulite, do que com Alzheimer. Daqui, estimativas é que em 2050 teremos triplicado os índices de demência. E a demência fala, é coisa de velho. Vejo a galera falando, coisa de velho, é genético, não tem nada para fazer. Tem. Dieta mediterrânea, que é a dieta mais estudada no mundo, que é baseada, de novo, em vegetais, né, em verduras, em peixes, em azeite. Esse tipo de dieta previne em 40% a sua chance de ter demência. Isso só é dieta. Imagine se você incluir os outros pilares, que é a parte de atividade física, sua boa hidratação, bom manejo de estresse. É isso que vai definir o seu futuro. Só que a demência, ela pode começar aí já no seu corpo, no seu cérebro, pode ficar quietinha ali sem você ter sintomas por décadas. Mas a partir do momento que você tem uma demência instalada, você vai tratar para você amenizar os sintomas, para retardar o progresso da doença. Uhum. O que você tem para fazer hoje é prevenir que ela se instale.
E isso, boa parte, tá nas suas mãos. Se você tem alguém na família que tem algum tipo de demência, você precisa se cuidar ainda mais. Porque aí existe sim um fator genético. Existe. Então aí, ao invés de você falar, então é genética e é isso, vamos pular no mesmo barco, aí que você tem que se cuidar mais ainda. É muito doido isso que eu vejo. O colesterol alto é genético, o triglicérides é genético, o diabetes é genético. É genético mesmo ou tá em geração reproduzindo o mesmo mau hábito? Aham. Então, Pois é. né? Pois é. Enfim, não sei se acabei divagando aqui um pouquinho. Foi perfeito, encaixou. Mas sim, tem muito a ver, tanto o açúcar industrializados, os adoçantes artificiais, os aditivos químicos que tem nesses produtos também, acidulante, conservante, corante, um monte de anti aí, que faz mal também. Tá? E tem muita relação, sim, com alterações de humor. Perfeito. A gente, inclusive, daí trata muito quem tem TDAH, a gente coloca uma atenção muito especial em alergias alimentares, principalmente se é criança, mas tem bastante relação também. Quem tem um processo alérgico não tratado e aí esse corpo continua respondendo a esse alimento que a pessoa não sabe que tem alergia e vai gerando mais resposta inflamatória e piora os sintomas, né? Então, todo mundo que tem um diagnóstico de TDAH, a gente costuma investigar também as alergias alimentares, que são muito comuns